Às vezes você está trilhando o caminho de uma maneira muito ingrata. Às vezes você está durante o percurso só falando. Porque quando era assim, a gente tinha pepinos, alho poró, eu tenho saudade disso e disso, mas eram escravos. Mas vocês não tinham liberdade nem para sonhar. Vocês não tinham liberdade de nada. Como é que vocês estão reclamando? Não tem como. Você tem que trilhar esse caminho de uma forma diferente. Para de ser reclamona. Para de falar das coisas. Cria memórias. Tira fotos pelo caminho. Tira fotos pelos lugares que você passou, pelos carros que o Senhor te deu. Você vai querer ver isso depois. Tira fotos dos ambientes que você viveu, dos lugares que Deus deu a você. Tira fotos de momentos ali, que às vezes era um momento difícil. Tira foto, você vai querer se lembrar disso. Você vai querer se lembrar daquele percurso quando você chegar lá na frente e ver que você venceu. Esse caminho precisa ser trilhado de forma diferente. Vamos orar e consagrar o nosso período ao Senhor. Senhor, mais uma vez na sua presença, eu te agradeço. Agradeço, meu Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pela ajuda e pelo favor do Senhor. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor mude o rumo, meu Deus, da nossa visão. Que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Que possamos ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque a sua visão não traz erros, não traz precipitação, traz favor, traz ajuda, traz clareza e liberdade. E eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor guie, meu Deus, cada momento desse trabalho e que cada palavra, meu Deus, atinja e divida alma e espírito, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós sabemos que Deus tem um caminho para nós. Nós temos um caminho que o próprio Deus trilhou, na verdade, criou para nós trilharmos. Você tem um caminho, eu tenho um caminho, e normalmente, geralmente, pensando assim, esses caminhos, às vezes você imaginou um caminho e Deus faz outro caminho, de outra forma. A forma certa é sempre a forma de Deus. Eu quero que você saiba disso. A forma certa é sempre a forma de Deus. Porque quando você pega uma estrada, vai para algum lugar diferente, você não conhece aquele lugar, você põe no GPS, ele vai te dar várias opções. Tem os caminhos que são mais curtos, tem os caminhos que são mais longos, tem os caminhos que você não paga pedágio, tem aqueles que você evita determinados tipos de coisa. Tem vários caminhos. Mas, às vezes, Deus vai precisar levar você por um caminho mais longo. Porque o nosso desejo é que tudo seja muito rápido e para ontem. Na nossa visão, nós estamos prontos para receber, para viver, para conquistar, para chegar. Nós estamos prontos. Se perguntar para você, está pronto para esse desafio? Você, na sua percepção humana, vai dizer que sim, estou pronto, pode ir, vamos lá. Só que, às vezes, não está. E o caminho precisa ser o caminho mais longo mesmo. Porque o caminho mais curto vai trazer destruição, arrependimento, vai trazer fracasso, vai trazer um olhar equivocado sobre as coisas. O caminho mais longo te dá mais tempo para crescer, para evoluir, para pensar, para ver as coisas de outra forma. Em Êxodo 13, versículo 17, diz assim, ó: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus.
Era o caminho mais curto. Mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Tinha um caminho mais curto do que a abertura do mar. Havia um lugar aparentemente mais rápido e mais fácil. Não tinha que viver nada daquela situação que eles viveram pela fé, inclusive. Nada. Então, havia uma outra possibilidade, um outro caminho, que, como eu falei, aparentemente mais fácil e mais rápido. Só que Deus tem tudo de forma planejada. Deus tem informações que nós não temos. Tem informações que eu não tenho e que você não tem. E às vezes os nossos planos são traçados, mas a resposta vem do Senhor, do próprio Deus. Por quê? Porque eu posso planejar coisas, porque eu posso almejar coisas, porque eu posso fazer um caminho na minha cabeça e fazer aquilo como a melhor saída e a melhor resposta. Quando Deus, que é dono de tudo e que sabe de todas as coisas, tem uma outra direção para nós. E sabe que se você for por aquele caminho mais curto, você se perde, você pode se arrepender, você pode tomar decisões precipitadas, pode perder a sua família, pode acabar com o ministério. Por quê? Por causa do caminho mais curto, o caminho mais rápido. Ali, Deus já tinha tudo planejado. Tem uma forma de ir por aqui. Mas se eles virem aquele povo todo em guerra, eles vão ficar arrependidos e vão querer voltar para trás. Então, não. Deus, que sonda os corações e sonda os nossos corações, sabia que ali tinham corações aflitos, com medo, em dúvida. Logo, o caminho precisou ser trilhado de uma forma mais longa. O caminho mais longo, ele nos forja, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos fortalece. Nós precisamos mudar o nosso olhar e parar de pensar que o caminho mais longo é porque Deus não está vendo, Deus não ouviu, Deus não sabe, Deus errou a rota, Deus fez de uma forma diferente daquilo que eu planejava, então não é Deus. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes, nós estamos num caminho longo, que às vezes você pode parar e se perguntar assim, mas Deus, quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que isso vai vir? Quando essa resposta vai chegar? Quando é que esse milagre vai vir até mim? Isso vai mudar? Essa situação vai acabar? Quando, Senhor? Quando? E Deus está forjando você nesse caminho. Mas parece que está demorando muito para nós. Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Quando você vai pelo caminho mais longo, você começa a ver as coisas com mais clareza. Porque aí você precisa trabalhar a sua visão, a sua perseverança. E você começa a entender coisas que você não entendia antes. Que se você já estivesse naquele caminho mais curto e correndo, talvez coisas teriam ficado para trás. Talvez você teria que fazer o caminho de volta e reorganizar coisas que não foram organizadas. Caminho mais curto é para quem foge, é para quem abandona tudo e sai fugido. Caminho mais curto é para quem escolhe um divórcio do que a restauração. E é claro, como a bispa explicou no domingo, existem casos e casos. Nós sempre vamos defender a família. Mas existem casos e casos que a pessoa precisa de uma orientação. Mas o caminho mais curto é esse. É não querer resolver. É não querer transformar aquilo pelo milagre do Senhor. Eu me separo. Caminho mais curto para os seus filhos é você dar um celular para ele, largar ele o dia inteiro ali naquele celular.
É curto o caminho. É fácil o caminho. Você não tem que desprender de você tanta atenção, tantas coisas, tantos cuidados, tantos pontos que uma criança exige. Com o celular, aquilo lá, aparentemente, está sendo resolvido. Aparentemente, aquela criança está quieta. E, às vezes, ela está quieta demais. Eu fui num restaurante há um tempo com o Murilo, e na nossa mesa da frente tinha uma família, devia ter umas 5 pessoas ali, e um menino, que não dou mais que 12 anos para ele. Enquanto a família dele toda estava almoçando, ele estava com fone de ouvido, no celular, e ele jogava um jogo e que ele falava com a pessoa ali do celular. Não sei que jogo é esse. E até para ir ao banheiro, aquele menino foi daquela forma. E eu disse para o moço assim, para mim o mais grave não é a criança que tem 12 anos, é a família que está ali comendo e nem se deu conta da ausência dele. É como se a presença daquele menino não fizesse diferença. Tanto faz, tanto fez, se ele está aqui comigo ou não. Desde que eu como e converso com todo mundo, a presença dele não faz diferença. É um caminho mais curto. Porque há dias e dias. Tem dias que você quer mesmo almoçar em silêncio. Quem é mãe sabe. Quer tomar um café da manhã em silêncio. Você quer ter aquele momento só seu e de Deus. Só seu. Aquele momento da mãe, da mulher, que quando você se torna mãe, ele começa a se tornar raro. Né? Aquilo fica mais difícil de acontecer. Só que há momentos e momentos. Há tempos e tempos. E, às vezes, o caminho mais curto é esse. Você tira a criança da sua presença. Às vezes, o caminho mais curto para você resolver o seu relacionamento é trocando de quarto. Ah, porque a gente não dá certo dormindo no mesmo quarto. Vai fracassar. Às vezes, é a falta de comunicação. Ah, não vou falar nada não, ele não escuta. Vai fracassar. Ah, não, eu quero viver em paz. Ele pode fazer o que ele quiser, que eu não vou falar absolutamente nada porque eu quero paz. É uma falsa paz. É um caminho que aparentemente vai te dar um resultado. Mas se você chegar no final dele, se chegar, vai ver que o resultado é muito pior do que aquilo que você esperava. De coisa boa, aquilo não tem nada. Caminho mais curto é aquele que você decide dar um jeitinho nas coisas. E não passar por um processo, um estudo, um aconselhamento. Pastores estão aqui para isso. Para te aconselhar, para te direcionar. Porque às vezes você vai em algo que para você é bom. Para você funciona. Mas quem está de fora e tem uma visão melhor que a sua, muitas vezes, pode te direcionar. Ó, esse caminho aqui não vai dar certo. Vai por outro. Tenta isso daqui. Faz dessa forma. E às vezes é o próprio Deus que usa pessoas para nos ajudar. Todo mundo precisa de alguém que ajude. Todo mundo precisa de alguém que dê uma percepção e uma clareza. Todo mundo. E, às vezes, eu já ouvi, quando a gente fala alguma coisa, aí eu já ouvi uma pessoa dizer para mim assim, mas para você também é fácil. Você tem a bispa ali que te dá percepção, que te dá clareza. Você tem pastor. Tem os pastores, tem os obreiros, que estão ali para te ajudar e te direcionar. Porque, às vezes, a nossa visão se perde no meio do caminho. Às vezes, o que você olha como certo é o errado. Às vezes, o que você olha como um bom caminho é o caminho mais curto. Às vezes, nós estamos com tanta pressa de chegar em algum lugar que a gente quer pular etapas, pular processos. Eu já vi, quando eu comecei nos jovens, e a gente tinha um Instagram só dos jovens, e aí eu fui entender mais sobre os Instagrams, ali havia diversas ferramentas que você conseguia comprar seguidor, botar gente lá. Eu acho que isso aí deve até ter evoluído hoje em dia. Acho que até tem como você comprar seguidor que comenta no seu negócio ali. É um caminho mais curto, mas tem um preço.
Por quê? Porque dá para identificar, porque dá para perceber, o engajamento não é o mesmo, as coisas não fluem como deveriam fluir, há algumas ferramentas no Instagram que são bloqueadas por causa daquilo. Por quê? Porque eu tentei percorrer um caminho mais curto, porque eu tentei parecer alguma coisa, ao invés de ser aquilo. Caminho mais curto é quando você pode ir fazer um exercício, um treino, vai para uma academia e começa a utilizar de formas e maneiras para crescer, para ganhar massa, para fazer não sei o quê e tal. Aquilo traz consequências para a sua saúde de uma forma muito grave. Porque ali você pode conhecer gente que conhece outra pessoa e que pode te indicar e que você não precisa nem passar por um médico. Um caminho mais curto. Que aquilo lá pode te dar uma consequência logo mais na sua saúde, que aquilo pode ser irrecuperável. Por quê? Vou fazer assim porque é mais rápido. Eu vou fazer assim porque é melhor. É aquela coisa, é o jeitinho que popularmente o pessoal fala, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Eu vou fazer assim. Vou fazer dessa forma, aí eu passo na frente daquele, aí eu mexo, né, os meus pauzinhos aqui, aí eu reorganizo isso aqui. Isso é caminho mais curto. O processo é longo. O processo constrói. O processo precisa de alicerce. Você nunca viu, não, essas casas que eles fazem na China? Eu já vi casas de impressora laser, que é de um dia para o outro, está pronta. Mas não tem alicerce. Aquilo lá não é para um furacão, não é para um tsunami, aquilo lá não. Não é. Quando você precisa construir algo, vai precisar de um alicerce, vai precisar cavar fundo, vai precisar ir em busca de segurança, de uma rocha firme. E não algo só aparentemente bom, aparentemente organizado. Caminho mais curto é quando a gente decide colocar só um curativo numa ferida. Você disfarçou ela, ninguém está vendo. Põe curativo, veste uma blusa mais comprida, aí ninguém vai ver. Aquela ferida, ninguém pode ver, mas ela precisa de um processo de cura, de cicatrização. Caminho mais curto, às vezes, é tirar suas próprias conclusões e não ir em busca de nenhuma outra visão e nenhum outro ponto. Isso é caminho mais curto. O caminho mais curto também tem a ver com orgulho. Não preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu posso cortar caminho por aqui. Toda vez que a gente corta caminho, nós vamos ser obrigados a fazer o retorno, a nos submeter à Nossa Senhora. A Nossa Senhora que eu falo é baseada na passagem de Agar e Sara. Ali. Ela precisou fazer o caminho de volta e se submeter à senhora dela. Então, às vezes, você vai ter que voltar e se submeter a algo que represente a sua senhora ali. Você vai precisar fazer aquele caminho de volta e consertar o que você bagunçou, e não sair fugido dali, e não deixar coisas em aberto. Caminho mais curto é quando você tem contas para pagar. Eu não sei se isso funciona ainda no Brasil, mas na minha época, você podia ter, por exemplo, ter sujado seu nome e por um determinado tempo, uma quantidade de anos ali que passassem, aquela dívida, ela sumia, ela caducava, eles falavam. Não sei se isso continua, mas caducava. E eu já vi gente próxima a mim, quando eu morava em Rio Preto, gente próxima, que tinha dívida e deixava caducar. Não pagava. Nunca. Toda vez que a gente corta um caminho parecendo que aquilo é muito bom e que aquilo é muito justo, nunca esqueça que você vai conseguir progredir e avançar para o caminho que o Senhor tem para você. Você sempre vai ter que voltar.
e organizar as coisas que você deixou desorganizada. Nunca. Esqueça que um dia você fez alguma dívida com alguém, alguma promessa para alguém, e você simplesmente fingiu que não lembra, porque nós nos lembramos. É ruim quando a gente promete alguma coisa para alguém e a gente cruza com a pessoa e você esqueceu de trazer aquilo, te dá uma sensação ruim. Isso nunca será apagado. Ah, eu esqueci, eu não me lembrava. Pois, quando se lembrar, vai ter que fazer o caminho de volta e consertar as coisas e não deixar as coisas em aberto. Não pode, não dá. Deus não trabalha dessa forma. E às vezes o caminho que você está trilhando é longo, parece ruim, desafiador, mas é o processo. É um processo necessário. É um processo que todo mundo tem que passar. Em Deuteronômio 8:2 diz assim, ó: lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho, através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. O caminho mais longo, ele serve para provar o que tem no nosso coração. Do que o nosso coração é feito? Qual material tem dentro de nós? É um material resistente, resiliente? É aquele material que aguenta chuva, pressão, tempestade, furacão? É esse tipo de material? Ou não? Às vezes o caminho mais longo é para isso mesmo. É para testar. E para deixar claro para você, inclusive, que você achava que estava pronto, mas não estava. Você achava que tinha o caminho certo ali, você traçou algo na sua mente, mas aquele não era o caminho do Senhor. Como? Ali, por exemplo, quando Deus nos leva para caminhos assim, que são caminhos de deserto, caminhos mais perigosos, caminhos que as coisas parecem um pouco mais confusas, caminhos que demoram mais do que a gente esperava, caminhos que nos fazem questionar o caráter do próprio Deus. Será que era isso mesmo? Será que Deus tinha isso aqui mesmo? Será que era dessa forma? E aí, Deus testa em você se você é capaz de passar por esses caminhos cantando canções alegres. Será que Deus tem o mesmo peso para você quando o caminho é mais longo do que quando o caminho é mais curto? Porque maravilhoso é você orar num dia e no outro dia aquele milagre bater na sua porta. Isso é maravilhoso. Todo mundo acho que já viu uma experiência dessa, de milagres imediatos. Maravilhoso, é quando você está orando, terminou o propósito, já tem tudo ali nas suas mãos. Que delícia, estou pronta para fazer outro propósito. E quando aquele caminho demora um pouco mais? E quando aquelas respostas demoram um pouco mais para chegar? Nós cantamos canções alegres, nós louvamos o nome do Senhor, nós reconhecemos o cuidado do Senhor por todo o caminho. Nós vamos trilhando esse caminho de uma maneira digna e honesta, e honrando o nome de Deus e engrandecendo o nome dEle? Ou quando o caminho é mais longo, aí Deus já se esqueceu. Quando o caminho é mais longo, aí Deus não está fazendo, Deus não está vendo. O problema é a igreja que eu está toda errada. Esse é o problema. E às vezes Deus está trabalhando em você, está forjando você. Deus ali tinha que trabalhar com aquele povo, sabe por quê? Porque eles teriam inimigos enormes pela frente. E se eles não fossem por um processo, vissem o grande poder do próprio Deus ali, como que eles cresceriam para lidar com situações maiores chegando até eles? Às vezes Deus vai precisar levar você por um caminho mais longo, para você ser forjado e entender que novo grau é um novo mal. Então, vão ter demônios diferentes do que você está acostumado a lidar. Vão ter situações diferentes do que as que você estava acostumado a vencer.
Aqui a gente tá usando uma expressão, né, que até foi o Bispo Anderson que usou, que país de primeiro mundo é demônio de primeiro mundo mesmo. É um tipo de demônio diferente. Ele vai criando maneiras de fazer o mal. Aonde há um tipo e um estilo de demônio num lugar, aqui a gente lida com um demônio que achata, que entristece, que coloca um sentimento de peso, de apatia. É diferente o trabalhar. É diferente a forma que você combate. E se você não for forjado num caminho que Deus fez para você, você cede. Você não enxerga, você não encontra saída. Você fica sem esperança, sem expectativa. Talvez você saiu de um lugar cheio de planos, cheio de sonhos, fiz muitos planos, aí nada aconteceu. Ah, não foi da forma como eu planejei. Não foi da forma que eu sonhei. Ah, faltou isso aqui. Ah, faltou isso aqui. Não, faltou outra coisa. Não foi desse jeito. E por isso Deus não está? Muito pelo contrário. É aí que o Senhor está, fazendo você se fortalecer para viver tudo o que tem que viver. Todos os desafios que você vai encontrar pela frente. Deus prepara. Deus sempre nos prepara. E às vezes, inclusive, durante aquele propósito que Deus deu a você, você está ali no meio dele e o Senhor está forjando você. Que é onde você ora, parece que não vai. Você clama, parece que não vai. Você repreende e não vai. E às vezes tudo que precisa naquele momento é trilhar aquele caminho de uma forma pronta a aprender. Senhor, eis-me aqui. Estou pronta para aprender, pode me ensinar. Me ensina. Toda vez que você faz essa oração, você vai ver, viu? Quando Deus ensina, vai ensinar você, Ele vai mostrar coisas para você que você nunca viu. Ele vai dar direções a você nunca teve. Experiências que você nunca teve também. E ali você começa a perceber. É por isso, Senhor. É por isso que aquilo lá demorou. Na minha visão, porque eu ainda não estava preparado, porque eu ainda não podia viver aquilo, porque eu ainda não tinha condições de sustentar aquilo. É por isso. E aí, o nosso papel, o seu papel, como mulher, é trilhar este caminho. Sabe como? Como eu falei, dignidade. Dignamente você trilha este caminho. Criando novas memórias, não reclamando pelo caminho. Ah, não, não dá, vamos voltar. Ah, não, vou largar essa criança lá longe de mim porque eu não quero ver ela morrer. Reclamando, pontuando, né, vivendo situações, acusando. Às vezes jogando coisas na cara do outro. Às vezes você fez planos com seu próprio marido, por exemplo, e aquilo parece que não está caminhando. Tá vendo? Eu não te disse, eu não falei. Era melhor a gente ter feito isso. Era melhor a gente ter ficado, era melhor a gente voltar. Às vezes, você está trilhando esse caminho da maneira errada e você nunca vai poder chegar à terra prometida agindo dessa forma, que foi o que aconteceu com aquele povo. Ao invés deles caminharem e verem que o maná era milagre, que as sandálias não se desgastarem, era milagre. Que não ter ataque de cobra, serpente, coisas peçonhentas ali no deserto, era milagre. É milagre, é cuidado, é livramento. Ter a chama para aquecer, a nuvem para deixar fresco ali. De dia e de noite tinha milagre naquele lugar. Eles não enxergaram os milagres no meio do caminho. Eles não enxergaram aquele caminho como uma forja para tudo o que eles enfrentariam ali na frente. E Deus é longânimo. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus de chances, de oportunidades. Mas vai chegar o momento que Deus não tem como fazer. Vai continuar aí, ó,
rodando em volta da mesma montanha. Por quê? Porque não conseguiu enxergar a grandeza de um caminho mais longo. Eu também, para ser bem sincera para você, quando vai falar de coisas mais longas, de coisas mais demoradas, de algo que vai exigir de você uma rotina maior, eu também internamente não gosto. Eu tenho uma linha mais imediatista. Gosto daquilo rápido, na hora, pediu, aconteceu, falou, estamos fazendo. Eu gosto disso. Só que eu percebi que Deus foi me forjando e ainda está trabalhando em mim para que eu passe pelos processos com paciência, com uma organização na mente e com gratidão, agradecendo ao Senhor. Porque dependendo da forma que você olha pelo caminho, se atrasa mais, demora mais. Nunca acontece, não está acontecendo. Esse homem não muda, porque às vezes Deus quer a sua mudança e não a mudança dele. Ah, mas por que Deus não quer a mudança dele? Aí você vai ter que assistir o culto dos valentes. Valentes lá, às 7 da manhã, você vai ver. Mas o mais interessado em mudar, a mais interessada em mudar, tem que ser você. Você tem que mudar de tal forma que ele mudando ou não mudando, não afeta. Você sabe lidar com aquilo, você sabe conduzir aquilo, você sabe viver com aquilo, até Deus tocar na pessoa. E às vezes você está lá, não muda, não vai, é a mesma coisa de sempre. E às vezes Deus está esperando uma mudança da sua parte. Você tem que mudar isso daí. Você tem que trilhar esse caminho de uma outra forma. Se você está pedindo uma mudança financeira na sua vida, só que ainda tem hábitos velhos, gasta sem pensar, dinheiro sai assim, sem controle, não tem um equilíbrio nas coisas. Deus não pode dar mais para alguém que ainda não tem o controle. Deus não pode fazer mais para o futuro quem ainda não trabalhou nesse presente aqui. Não dá. Às vezes você está orando por um marido, quer casar, quero casar, Senhor, quero uma família, quero casar. Família exige, dá trabalho, é maravilhosa, mas você precisa assumir a missão daquela família. Principalmente a mulher. A missão daquele lar, a missão daquela família é sua. E você que vai precisar assumir aquilo. E às vezes sozinha, você não está dando conta de organizar suas coisas, organizar sua mente. Você sozinha não está dando conta de priorizar algumas coisas. Imagina com mais gente. Imagina com uma família e mais alguns filhos ali. Às vezes até para ter filhos, precisa ter uma mente organizada, porque tudo vai mudar. Tudo muda. Às vezes você pede um marido ou uma construção de uma família, mas ainda não aprendeu a se submeter. Ainda acredita que submissão é uma bobagem. Ainda acredita que ser uma mulher segundo a Bíblia e o padrão de Provérbios 31 é desnecessário. E não é. Para você sustentar uma família na rocha, ter filhos bem-sucedidos, você vai ter que se submeter à Bíblia, à palavra. Não tem como. Não funciona. Às vezes você tem projetos grandes de expandir, de aumentar a empresa, de colocar mais funcionários, mas não está dando conta de cuidar dos funcionários que você tem agora. Às vezes os funcionários que você tem agora te dão mais trabalho do que se tivesse muitos. Não está conseguindo organizar. Às vezes você quer aumentar o seu negócio e expandir os seus negócios, mas não está dando conta de conciliar negócios e a sua família. E se Deus der mais a você, a sua família vai ser deixada de lado. Sua família não vai ser mais a sua prioridade. Você vai perder a sua casa.
Às vezes você está pedindo coisas a custo da sua casa, da sua família. Às vezes você tem pedido coisas com um custo muito alto e Deus não pode fazer. Às vezes você está trilhando o caminho de uma maneira muito ingrata. Às vezes você está durante o percurso só falando. Porque quando era assim, a gente tinha pepinos, alho poró, eu tenho saudade disso e disso, mas eram escravos. Mas vocês não tinham liberdade nem para sonhar. Vocês não tinham liberdade de nada. Como é que vocês estão reclamando? Não tem como. Você tem que trilhar esse caminho de uma forma diferente. Para de ser reclamona. Para de falar das coisas. Cria memórias. Tira fotos pelo caminho. Tira fotos pelos lugares que você passou, pelos carros que o Senhor te deu. Você vai querer ver isso depois. Tira fotos dos ambientes que você viveu, dos lugares que Deus deu a você. Tira fotos de momentos ali, que às vezes era um momento difícil. Tira foto, você vai querer se lembrar disso. Você vai querer se lembrar daquele percurso quando você chegar lá na frente e ver que você venceu. Esse caminho precisa ser trilhado de forma diferente. Cria memórias para os seus filhos, para a sua família. Em Provérbios 16, 9, diz assim, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Nós podemos fazer planos, mas quem determina o caminho e os passos é o próprio Deus. Então, às vezes, você está lá falando assim, não, eu vou por aqui, Senhor, aqui parece mais bonito, igual o Ló. Vai pela aparência mesmo. Parece melhor, parece mais bonito, parece mais agradável. Só que Deus tem outros planos e outro caminho. E não era aquilo que o Senhor tinha para você. Nós fazemos planos, o nosso coração faz planos, a nossa mente traça planos, mas quem tem a resposta é o Senhor. E o Senhor sabe que dependendo do lugar que você está, se você for pelo caminho mais curto, você não tem condições de enfrentar os inimigos que te aguardam lá na frente. Porque os planos do Senhor são sempre maiores, são sempre mais altos. Só que se a gente não é forjado para enfrentar aqueles inimigos de acordo com aqueles planos que Deus tem para nós, a gente fracassa. É derrota, não tem como. Em Tiago 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isso motivo de grande alegria. Eu acho que se o Tiago falasse isso para a gente cara a cara assim, a gente persegue ele. O que você está falando? Motivo de grande alegria? Passar por uma provação, passar por uma dificuldade, isso é motivo de grande alegria. Às vezes está ali, sangrando, vivendo coisas, meu Deus, desafios, e tirando assim, rasgando a carne. Isso é motivo de grande alegria? Eu devo considerar isso alegria, felicidade? Eu devo considerar isso o quê? Que Deus está trabalhando em você. E Deus está trabalhando com você. Deus está fazendo. Considere isso motivo de grande alegria. Motivo de grande favor. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, eu quero orar com você, eu quero que você pegue o seu propósito, pegue a sua foto, algo que representa para você. E eu quero que você coloque diante do Senhor isso.
e peça a Ele. Aonde você estiver, e que você fale ao Espírito Santo isso. Senhor, preciso do Senhor. Senhor, eu preciso da sua graça. Preciso do seu favor. Senhor, preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor me dê visão. Preciso que o Senhor me mostre. Preciso que o Senhor nos encontre. Nos encontre, Senhor. Encontra-nos. Peça a Ele. Peça ao Espírito Santo. Se possível, dobre os seus joelhos. E peça a Ele. Dobre os seus joelhos comigo. E peça a Ele. Senhor, mais uma vez aqui, diante do Senhor. Nós entregamos ao Senhor, meu Deus, o nosso caminho. O nosso caminho, Senhor, está aqui diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, cura e favor, misericórdia e resiliência. Deus, força e resiliência. Que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, capacidade. Que o Senhor guarde, meu Deus, o nosso coração e nos encha de esperança. Senhor, eu quero atingir as que perderam a esperança. As que viram, meu Deus, a esperança escorrer pelas mãos. Quero pedir, Senhor, para aquelas que clamam, às vezes com o coração em dúvida, achando que as coisas não estão acontecendo, mas estão. Que possamos encontrar alegria no caminho mais longo. Que possamos encontrar favor no caminho mais longo. Que possamos achar, meu Deus, a sua misericórdia diante de nós. Que possamos, meu Deus, encontrar a saída e a resposta para tudo. Tem misericórdia, Deus. Derrama sobre nós a sua misericórdia e o seu favor. Eu quero que você fale com Deus. Fale com o Senhor. Peça a Ele isso. Peça esse milagre. Nós estamos a poucos dias de acabar. Peça a Ele, dobre os seus joelhos, humilhe-se diante do Senhor e fale com Ele. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma saída, eu preciso de visão, eu preciso de favor. Nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos do Senhor. Derrama sobre nós, meu Deus, a tua misericórdia. Que possamos ver como o Senhor vê, que possamos, meu Deus, ver e nos sentirmos alegres, Espírito Santo, em determinadas situações. Que possamos, meu Deus, andar no caminho que o Senhor colocou para nós. E eu peço, Senhor, que corações sejam curados, que toda dúvida seja curada, que a falta de visão seja curada, que essa pessoa, meu Deus, tenha agora a cura que ela precisa. Nessa manhã, nessa quarta-feira, que ela seja cheia do Teu Espírito e que ela viva a cura que ela tanto tem pedido. Porque, meu Deus, diante do Senhor a nossa alma é curada, a nossa visão é renovada, a nossa esperança é renovada, a nossa expectativa, meu Deus, se torna expectativa na ação do Senhor, aguardando o Senhor agir. Ajude-nos, Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre essas mulheres, em nome de Jesus, respostas e favor. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam, meu Deus, cheias
E que aonde elas estiverem, seja de cabeça curvada, seja de joelhos, seja em pé, que ela receba do Senhor favor e misericórdia, resposta e visão, direcionamento para dúvidas, meu Deus, para dúvidas que o diabo colocou, em nome de Jesus. Que os laços sejam quebrados. Meu Deus, que os problemas sejam quebrados. Em nome de Jesus. Que os travamentos caiam por terra. Que travamentos, meu Deus, agora sejam desfeitos. Meu Deus, que caminhos se tornem cheios de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Encha-nos, Deus, com a sua misericórdia, com o seu favor. Com a bênção do Senhor. Encha-nos, Espírito Santo, derramando sobre nós saída, visão e provisão. Nesses últimos dias de propósito, Senhor, fortaleça e que possamos encontrar alegria no Senhor. Alegria, meu Deus, no teu santo nome. Alegria, meu Deus, na sua palavra. Alegria, Senhor, naquilo que o Senhor tem feito para nós. Em nome de Jesus. Que cada uma seja inundada por milagres, por esperança, por favor. Ajuda-nos, Deus. Ajude-nos a encontrar saída, socorro e misericórdia. Eu oro, meu Deus, pelos sonhos espirituais, pelos sonhos da família, pelos sonhos, meu Deus, que estão especificados ali. E oro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para que a mudança chegue até a casa dela. Que ela não saia, meu Deus, desse propósito de mãos vazias. Nós nunca saímos de mãos vazias por um caminho que o Senhor, meu Deus, tem para nós. Nunca. Nós sempre saímos com aprendizado, com entendimento, com favor e com graça. Sustenta cada uma, Senhor. Sustenta cada uma com favor e com misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Sustenta cada uma, Deus. E derrama sobre nós esse favor e esse poder. Peça a Deus isso. Em nome de Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Peça isso ao Senhor. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Peça a presença do Espírito Santo. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Deixa Deus curar você. Deixa Deus mudar a sua visão. Deixa Deus fazer uma obra hoje dentro da sua casa. São curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Deixa Deus fazer isso em você. Eu quero ser, Senhor, inunde os lares. Senhor, inunde os corações. Inunde, meu Deus.
Que corações sejam tocados, inundados pelo seu Espírito. Que almas feridas sejam curadas. Deus, que visões sejam transformadas. Que haja um trabalhar de dentro para fora. E que cada uma dessas mulheres, meu Deus, veja a sua, meu Deus, o seu propósito, o seu caminho. Veja, meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito, o trabalho que o Senhor tem feito. Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor, para o teu louvor. Se é para tua glória, eu quero ser como um jardim fechado. Deixa o Senhor entrar na sua casa. Regado e cuidado Deixa o Senhor entrar. pelo teu Espírito. Flua Deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor fazer a obra. Deixa o Senhor fazer o caminho. Entregue nas mãos do Espírito Santo. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos dele. E deixe o Senhor entrar e fazer uma mudança. Uma mudança de visão. Uma mudança em nome de Jesus. Espírito Santo, entre nos lares, entre nas casas, entre, meu Deus, no coração, no pensamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja uma mudança de visão, uma mudança, meu Deus, de perspectiva, em nome do Senhor Jesus. Muda, meu Deus, muda. Que o Senhor continue nos fortalecendo e nos enchendo de favor, de misericórdia pelo caminho. Em nome do Senhor Jesus. Que sejamos cheias de misericórdia. Que sejamos cheias, meu Deus, da sua palavra. Cheias do Senhor. Cheias, meu Deus, dos planos que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu consagro os projetos, os sonhos e cada oração feita hoje aqui. Algumas de joelhos aos seus pés. Cada oração feita ao Senhor, palavra nós temos bastante. Mas às vezes o que falta é a presença. É a presença do Espírito. É a presença do Senhor. É o favor do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ver. Ajude-nos a caminhar no caminho que o Senhor tem para nós. Ajude-nos, meu Deus, a encontrar a saída quando nós não conseguimos ver nada. Ajude-nos, Espírito Santo. Eu consagro sonhos e projetos, os nomes nesse livro de oração. Eu consagro, Espírito Santo, cada sonho, cada projeto. Eu abençoo cada mulher, meu Deus, que estava entregue diante do Senhor e pedindo uma restauração de alma, uma restauração de visão, uma restauração de esperança, uma restauração, meu Deus, de perspectiva em nome de Jesus. Que cada uma delas seja abençoada e que o propósito se cumpra como o Senhor tem que cumprir. No caminho mais longo, que a gente encontre, meu Deus, a esperança e a misericórdia. No caminho mais longo, que a gente encontre a força e a graça que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.